Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Vamos ler dos versos 15 a 21. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 15 a 21. E a mensagem que eu quero trazer hoje para os irmãos, da parte de Deus, da palavra de Deus é: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Diz assim a carta de Paulo à igreja que estava em Éfeso, aos crentes de Éfeso, a partir do verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mais uma vez, feche os teus olhos. Nós vamos orar agora, pedindo a direção, a condução do Espírito Santo. Espírito de Deus, maravilhoso, soberano, poderoso, continua conduzindo este culto, que foi conduzido até agora por causa de Ti. Sustenta-me e abre os nossos corações, que a Tua palavra não volte vazia, mas cumpra aquilo que o nosso bendito, eterno e bondoso Pai determinou. Traga vida às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Enchei-vos do Espírito. Esse trecho que nós lemos, ele faz parte de um conjunto de temas, ou também podemos dizer, chamar de um conjunto de doutrinas, as quais Paulo orienta os crentes de Éfeso a seguir. Ele está escrevendo para crentes, para cristãos, e orienta a igreja em Éfeso com um conjunto de doutrinas. Se você ler o livro, a carta de Paulo a Éfeso, aos Efésios, você vai perceber ali um conjunto de doutrinas apostólicas cristãs para aquela igreja. Mas nós podemos perceber ali também, nos escritos do apóstolo Paulo, um forte apelo do apóstolo Paulo, destacando o abismo que existe entre uma vida de santidade e uma vida dirigida pela natureza humana e carnal. Paulo destaca aqui o abismo que existe entre as obras das trevas e também as obras da luz. No verso 11, nós não lemos, mas eu quero também projetar aqui, mostrar para vocês, para que a gente possa ter mais conhecimento daquilo que o apóstolo estava dizendo.
Eu acho que está um pouco apagado. Se você quiser, você pode acompanhar da tua Bíblia. Paulo, ele diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Irmãos, eu quero compartilhar algo que tem tocado no meu coração. Algo que eu estou entendendo e que eu tenho entendido é que o Espírito Santo, mais do que nunca, Ele está chamando o povo de Deus. Ele está nos chamando a viver verdadeiramente uma vida de oposição às trevas. Não é ignorar as trevas. Não é fugir das trevas. Mas o apóstolo Paulo, através da palavra, e o Espírito Santo está dizendo para nós hoje, que nós devemos nos posicionar contra as obras das trevas. O Espírito Santo está cobrando de nós uma vida de santidade. Tenho entendido que o Espírito Santo está cobrando de nós uma vida oposta à nossa natureza humana e carnal. Agora, isso também não é novidade. Não é novidade. Não estou trazendo aqui nada de novo. Porque uma vida de santidade é algo que Deus sempre exigiu. Sempre exigiu do seu povo. Se nós observarmos, você não precisa abrir a tua Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 17, depois você pode ler com mais tranquilidade na tua casa. Deus chama um homem, para que através desse homem se cumpra um propósito de Deus. E o nome desse homem é Abrão. Deus então faz uma promessa para ele. E diz que ele seria pai de uma numerosa multidão, incontável multidão. Deus então muda o seu nome para Abraão. Deus então continua lhe prometendo e agora promete que estabeleceria também uma aliança com toda a sua descendência. Deus diz que é uma aliança perpétua, de que a sua bênção estaria sobre toda a descendência de Abraão. Mas antes de tudo isso, se observarmos bem, isso está no verso 1 do capítulo 17 de Gênesis. Deus faz uma advertência para Abraão. Deus chega para ele e diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Antes das promessas, antes de Deus revelar o seu propósito para Abraão, ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, eu quero refletir um pouco com vocês. E permita-me fazer algumas perguntas, que não são acusativas, mas somente para refletirmos um pouco. Eu quero perguntar para você: você tem andado na presença de Deus? Você tem vivido uma vida íntegra, verdadeira e santa diante de Deus? Que Deus exige de nós uma vida de renúncia ao mundo, à carne e ao pecado, é fato, e vocês sabem. Como eu disse, não é novidade. Mas eu entendo, irmãos, que o Espírito Santo, nesses dias, na situação em que o Brasil está vivendo, na realidade espiritual da igreja brasileira, dentro da realidade política, econômica e espiritual brasileira, tenho entendido que o Espírito Santo está falando com a igreja. E eu tenho entendido que o Espírito Santo está clamando para que nós, o seu povo, reprovemos todo tipo de comportamento das trevas.
que o Espírito Santo está clamando para que nós nos afastemos de qualquer associação com as trevas. Tenho entendido que o Espírito Santo está clamando para que nós, a sua igreja, o seu povo, não seja participante das obras das trevas, que nós, o seu povo, a igreja, não tenhamos simpatia pelas obras das trevas, que nós não deixemos elas penetrarem em nossas casas, que nós não deixemos elas penetrarem em nossos relacionamentos, que nós não deixemos elas convencerem os nossos filhos. O Espírito Santo está falando com a igreja do Senhor Jesus e está dizendo: andem na minha presença e sejam santos, separados, consagrados, porque vós sois povo escolhido, povo santo, povo comprado por um alto preço. Comprado pelo precioso sangue de Jesus. A palavra nos exorta a viver prudentemente, com prudência. Cuidado com a forma a qual você se expressa. Cuidado com a forma a qual você se expressa verbalmente. Cuidado com a forma a qual você se expressa nos meios de comunicação virtuais, internet ou o que quer que seja. Cuidado com as tuas escolhas. Cuidado com as tuas atitudes. Prudência. Acompanhem comigo, por favor. Não sei se vai ser possível. Eu acho que não fui feliz na escolha do fundo da projeção. Mas Paulo, ele escreve assim. É o nosso texto, nosso texto base. Ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou ignorantes, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O apelo de Paulo é para uma vida cristã em plena ascensão. O apelo de Paulo é para uma vida cristã em pleno desenvolvimento. Uma vida frutífera, manifestando ou que manifesta a vontade de Deus e o fruto do Espírito Santo. Aproveitando o tempo, porque os dias são difíceis. Porque vivemos tempos onde cada um é o seu próprio mestre, onde cada um tem a sua própria verdade. Vivemos tempos onde cada um segue os seus próprios desejos humanos, carnais, com corações endurecidos, porque não ouvem a voz de Deus. Cada vez mais entorpecidos pelos próprios desejos carnais, pelos próprios desejos humanos, andando na tortuosa estrada do enganoso e corrupto coração humano. Paulo afirma que a nossa vida não deve ser dirigida por esses desejos, que ignoram o caminho e o querer de Deus, desejos que abafam a voz do Espírito Santo. O profeta Jeremias, capítulo 17, no verso 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. O que ele está dizendo? Que o nosso querer,
os nossos desejos, as nossas intenções são corruptas. Não só corruptas, mas ele diz desesperadamente corruptas. Por isso então, ele vem e nos diz: por isso não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Irmãos, eu não tenho dúvida alguma de que em sã consciência, nós que estamos aqui, queremos saber a vontade de Deus. Ainda que muitas vezes com o nosso coração cheio das coisas do mundo, ainda que o nosso coração inclinando para as coisas materiais, mais para os desejos humanos do que para o Espírito Santo, eu ainda creio que mesmo assim, nós desejamos saber a vontade de Deus. Não tenho dúvidas de que há pessoas aqui que antes de virem para a igreja, oraram pedindo: Senhor, mostra-me a tua vontade. Senhor, esclarece para mim qual é a tua vontade, qual é o teu caminho. O que o Senhor quer de mim? Para onde o Senhor quer me levar? E eu não tenho dúvidas, não tenho dúvida alguma, que a vontade de Deus expressa para você nesta noite. Eu vou pedir ajuda ali. Ótimo. E eu não tenho dúvidas, irmãos, que a vontade de Deus para você nesta noite, a vontade de Deus para nós, para mim, é exatamente essa: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Paulo compara aqui os resultados da embriaguez. É interessante, ele compara aqui os resultados da embriaguez com vinho, e compara com as virtudes da plenitude no Espírito Santo. A palavra dissolução, ela tem como sentido figurado a imoralidade, a depravação de costumes, a perversão, a troca do bem pelo mal. Eu escolho o mal. Eu conheço bem, mas eu escolho o mal. O que nada mais é do que uma demonstração, queridos, de que os desejos mundanos da carne, diabólicos, prevalecem na vida daqueles que estão esvaziados do Espírito Santo, daqueles que estão pobres da presença do Espírito Santo, daqueles que estão carentes da presença do Espírito Santo. Eu quero compartilhar com os irmãos algo que Paulo escreve nesse mesmo sentido para os Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Ele diz assim, eu vou usar aqui, queridos, uma tradução, a nova tradução linguagem de hoje, para ficar mais simples para nós. E Paulo diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra a natureza humana, o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso não podem fazer o que vocês querem. E por isso, vocês não podem fazer o que vocês querem. Vocês conseguem entender isso? Vocês entendem, irmãos? Que nós não temos domínio. Que eu não consigo me dominar. Que você não consegue se dominar.
somos reféns de uma batalha que existe dentro de nós, da nossa natureza humana, diabólica e carnal, se opondo ao Espírito Santo, resistindo ao Espírito Santo, tentando impedir que o Espírito Santo haja em nossas vidas. Por isso, não há como eu fazer aquilo que é propriamente meu, aquilo que propriamente eu quero, porque a minha natureza humana está se opondo ao Espírito Santo. Sabe para quê? Para que cada vez mais carentes da presença do Espírito Santo, essa natureza humana domine o nosso coração, e ainda que tenhamos um pouco de razão, inteligência humana, nós andemos espiritualmente embriagados, espiritualmente entorpecidos, concedendo então que a nossa mente e o nosso coração abriguem as obras das trevas, concedendo ao nosso coração morada para as obras infrutíferas das trevas. E qual que é o resultado disso? Qual que é o resultado disso na minha vida? Qual que é o resultado disso na minha igreja? Qual que é o resultado disso na minha família? O resultado, Paulo também relata. Ele diz assim: a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e coisas parecidas com essa. Coisas das quais, ainda que não estejam evidentemente externadas em nós, podem habitar em nossa mente e nossos corações, dirigindo as nossas vidas. Eu quero finalizar, irmãos, essa palavra. Mas antes, eu quero deixar para vocês uma recomendação. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E permita novamente eu fazer algumas perguntas para você. Você tem buscado a presença do Espírito Santo? Olha para mim. Olha para o gordinho. Você tem buscado a presença do Espírito Santo? Você tem desejado estar cheio da presença do Espírito Santo? Entre os teus desejos, entre os teus anseios, tudo aquilo que você deseja na vida, você deseja também estar cheio ou cheia do Espírito Santo? Eu quero fazer outras perguntas para a nossa reflexão. Do que você tem se preenchido dia a dia? O que você tem recebido dia a dia? O que está ocupando o teu coração ultimamente? O que anda ocupando a tua mente? Para onde o teu coração está inclinando? Irmãos, que tipo de música vocês andam ouvindo e cantando ultimamente? Que tipo de programa vocês andam assistindo ultimamente? Eu não estou aqui, por favor, eu não estou aqui para dizer que tipo de música vocês devem ouvir. Quem sou eu?
Eu não estou aqui para dizer que tipo de programa vocês devem assistir. Quem sou eu? Quem somos nós, Isaías? Sou um Hellis, pastorzinho. Não passo disso. Quem sou eu? Também não estou dizendo que você não deve ouvir música secular. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que você não deve assistir TV. Não estou dizendo isso. Mas, queridos, aquilo que você mais ouve, aquilo que você mais assiste, ou seja, aquilo com que você alimenta o teu coração, dia a dia, aquilo que você bota para dentro de você, através dos olhos, através do ouvido, determina se você está se enchendo do Espírito Santo ou se você está se opondo ao Espírito Santo. Se você está se abrindo para o Espírito Santo ou se você está resistindo ao Espírito Santo. É uma questão de estilo de vida. Agora, prestem bem atenção no que Paulo diz aqui. É o nosso texto base, estamos voltando para Efésios. Ele diz assim: enchei-vos do Espírito. E agora ele diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Agora, permita-me, novamente, eu vou usar o mesmo versículo, o mesmo verso, agora na tradução da Bíblia, a mensagem. Diz assim: cantem hinos, e não música de boteco. Cantem música que brota do coração para Cristo. Por isso eu pergunto, novamente, que tipo de música tem entrado pelo teu ouvido? Que tipo de música tem saído pela tua boca? O que está irrigando o teu coração? Enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito Santo.